Mateus, capítulo 1, versículo 18 até o 25. Vamos ouvir o que diz a palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu um anjo em sonho, o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aqui está a tua palavra, Pai, diante dos nossos olhos. E agora pedimos a Ti, Espírito Santo, para que Tu continues trabalhando com o nosso coração nessa noite gostosa de culto, de congraçamento, de relacionamentos, de amor, de fé, nesse dia tão especial. Que cada um de nós, e oxalá, Pai, cidade inteira de Londrina, o Brasil, o mundo pudesse reconhecer e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Fala conosco agora na Tua palavra, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Quero falar nessa noite natalina sobre os pilares do Natal. Nós temos, na verdade, uma riqueza enorme na palavra de Deus para buscarmos aqui os pilares desse momento tão especial na nossa vida. E nós vamos ver aqui que Deus, Ele usa pilares extraordinários. Deus faz aqui uma mistura do que é santo com o que é humano. E estabelece os pilares para um momento tão especial na sua vida e na minha vida. O meu pilar que esse texto nos ensina é o pilar chamado Maria. Essa moça que se dispôs, e ela tinha condição espiritual para hospedar no seu útero aquele que salvaria o mundo, Jesus Cristo. Segundo pilar, este homem extraordinário, José. Extraordinário, vamos ver daqui a pouquinho, irmãos, característica na vida de José tremenda, que precisa ser a minha, precisa ser a sua característica também. E o último pilar é o pilar eterno, é o pilar do próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo, Jesus, a própria Trindade, que se move nos céus e na terra, e cria esse ambiente extraordinário, para que a profecia de Isaías, profecia do Velho Testamento, pudesse ser cumprida, porque Deus não fala e Deus não brinca. Se ganhou, diga amém. Vamos ver rapidamente, então, esses três pilares. Há muitos conceitos diferentes sobre o Natal. Se você entrar na internet, eu tenho ouvido gente criticar o Natal. Há igrejas que não realizam o culto natalino. Há gente que abomina esta árvore que está aqui, que nada mais é do que um enfeite. Como você tem na sua casa um enfeite, você cola um quadro, é um enfeite. Você pendura um quadro na sua casa, é um enfeite.
uma coisa que você coloca na sua mesa, um jarro é um enfeite. As pessoas abominam isso. Então nós temos aí no mínimo duas correntes distintas. E as pessoas pensam das formas mais diferentes. Então há aqueles que questionam o Natal, que criticam o Natal, dizendo que Jesus nasceu em dezembro, dizendo que Jesus não nasceu no dia 25, e isso é uma abominação, isso é o paganismo dentro da igreja. E há uma segunda corrente que conclama o povo de Deus para lembrar que Jesus Cristo nasceu. O fato de ser dezembro 25, ou se fosse em abril, dia 5, ou se fosse qualquer outra data, isso não é importante. E o que vale a pena nós lembrarmos aqui nesta noite é a realidade incontestável, que é o cumprimento da palavra de Deus, que Jesus nasceu. E se a igreja não celebra, se a igreja não se lembra, se a igreja não se reúne para adorar Jesus Cristo, lembrando que um dia ele nasceu, porque se ele não tivesse nascido, não teria Jesus para ser crucificado. Não haveria ninguém que pudesse ir à cruz para pagar pelos os meus pecados, e todos nós íamos para o inferno. Então o que nós estamos celebrando aqui não é dezembro, não é dia 25, não é isso ou aquilo, mas nós estamos lembrando, irmãos, nessa época, um fato histórico, bíblico, teológico, confirmado, é que um dia, conforme os profetas, milhares de anos, séculos, anunciaram como Isaías capítulo 7, versículo 14, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Você já imaginou um homem falar isso e demorar 700 anos? E como diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4, 4 e 5, que na plenitude do tempo de Deus aprove ele enviar o seu Filho ao mundo para morrer por nós, pecadores. Aqui está, meus irmãos, minhas irmãs, o fato, a história, o projeto de Deus na vida da humanidade. Jesus Cristo nasceu. Ele nasceu para mudar a nossa história. Um dos grandes pregadores de séculos atrás, na Inglaterra, chamado Martin Lloyd-Jones, ele diz o seguinte: se o espírito do Natal secar juntamente com a árvore, não tem valia nenhuma. E essa é uma grande verdade. É por isso que o Evangelho de Cristo, por isso que a Bíblia nos ensina, que a fé nos estimula a renovarmos a nossa experiência com Ele, a nossa convicção com Ele, dia após dia, e celebrarmos a realidade da vida dele na nossa vida dia após dia, nos momentos mais distintos da nossa própria vida, momentos quando nós jamais poderíamos imaginar que passaríamos por esse vale, enfrentaríamos essa dificuldade, passaríamos aqui pelo fogo, e é nesse exato momento que nós temos que lembrar quem Jesus Cristo é e como Ele nasceu na nossa própria vida. Quem são esses pilares? Capítulo 1 de Mateus, no versículo 18 até o 25 que nós lemos, descreve e mostra, esse texto mostra essas pessoas extraordinárias. Em primeiro lugar está a pessoa de Maria. Essa mulher, essa jovem, uma moça comum, uma menina que ia no domingo de manhã para o culto, no domingo de manhã, ela cantava, talvez no coral, no louvor da igreja, possivelmente naquela época ela era organista da igreja, a menina que cuidava das coisas, quando tinha folga, ajudava o departamento infantil, cuidando das crianças, essa menina Maria, que nasceu naquela pequena, significante cidade de Nazaré. Ela foi achada especial aos olhos do Senhor. Deus escolheu. Certamente havia naquela época centenas de moças. Mas o Senhor escolheu essa menina que foi encontrada para ser mãe do Senhor Jesus Cristo. E quando Lucas descreve sobre Maria, eu quero
ir para Lucas capítulo 1, se tiver sua Bíblia, você pode ir para lá comigo. Eu quero simplesmente, irmãos, passar os olhos com vocês aqui, porque Lucas retrata um pouco sobre a vida desta menina comum chamada Maria. O versículo 26, 27 do capítulo 1 diz: e uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. A palavra virgem é interessante nesse texto. A palavra virgem significa que ela era uma moça pura. Isso fala de pureza. Isso fala de vida consagrada a Deus. Isso fala de vida dedicada a Deus. Deus usa gente dedicada. Deus usa gente pura, gente lavada, gente que busca o Senhor, gente que crê no avivamento, gente que crê na santidade pessoal, do corpo, da alma, do espírito, da boca, dos lábios, das mãos. Natal, irmãos e irmãs, é um chamado para uma vida de pureza. Versículo 30 diz: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Isso é uma moça que buscava a santidade. Essa moça buscava Deus. Diz que o Senhor achou graça por causa das suas orações, por causa da sua dependência de Deus, como ela amava o seu próprio Deus, na tradição da sua família, juntamente com a sua casa, com os seus pais. O Senhor encontrou graça na vida desta menina. Santidade não era pura apenas, mas ela era uma moça que buscava a santidade. Versículo número 38 diz: então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. O que é isso, meus irmãos? Que isso é uma mulher disponível. Isso fala de disponibilidade. Ela diz: se faça em mim conforme a tua vontade. A tua vontade é melhor do que qualquer coisa na minha vida. Eu quero fazer a tua vontade. Aqui eu estou, Pai, usa a minha vida. Irmãos, Natal é disponibilidade. Deus só vai usar gente que anda em vida pura. Deus só vai usar gente que está buscando em santidade. Deus só vai usar pessoas que são disponíveis, que são capazes de ouvir a voz de Deus. Essas pessoas ouvirem de maneira nítida a voz de Deus, quando Deus nos chama, nos conclama. Que pilar extraordinário, esse pilar chamado Maria. Mas olha o versículo 45. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Aqui está uma mulher de fé, uma jovem de fé, ela creu. Ela não duvidou. É muito mais fácil duvidar do que crer. Impressionante isso. É muito mais fácil nós questionarmos o que nós tomamos posse. No mundo espiritual, isso é muito mais fácil. Mas o modelo desta mulher, tão jovenzinha, na cidade humilde de Nazaré, foi crer. E Deus usa a vida desta moça. Irmãos, é incalculável o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, quando essa pessoa é capaz de compreender o poder de Deus. Quando essa pessoa, ela consegue visualizar o tamanho de Deus. E que aquilo que tem sido um problema na sua vida, aquilo que parece ser o final da sua história, quando você crê nesse poder, aquilo se torna tão pequeno. Porque Deus vem, esse Deus poderoso, esse Pai, o Espírito Santo de Deus, e age através da atitude de pureza, de santidade, de disponibilidade e de fé no nosso próprio coração. Independentemente de José, ela seria a mãe de Jesus. Porque essa mulher agradava a Deus. Eu fico impressionado com as mulheres. A mulher foi a última junto à cruz de Cristo. Todos foram embora. Quando Jesus estava crucificado, todo mundo foi embora. Uns foram logo com medo de serem presos, porque Jesus foi crucificado por quem ele era.
A hora que eles perceberam que ali começaram a chegar alguns soldados romanos, foram embora, se disparam, desapareceram. As mulheres foram as últimas. Mas as mulheres foram as primeiras que chegaram na madrugada de domingo no sepulcro vazio. Que exemplo de mulher. Quando olhamos para a vida de Maria e das mulheres que têm conseguido abrir o coração, como Deus quer usar a vida das mulheres, tem usado a vida das nossas mulheres, tem usado a vida de tantas mulheres, e usou a vida de Maria. Então não há nada mais nobre, irmãos, nada mais na sociedade do que uma pessoa temente a Deus, do que no caso aqui do texto, uma mulher temente a Deus como Maria, e Deus quer usar gente assim. Natal, irmãos, é viver dessa forma. Não pode ser apenas um fato histórico. Estamos aqui para contarmos uma história que ficou há mais de 2000 anos atrás. Natal é ver aquilo que estava inerente na vida dessa mulher, para a sua vida e para a minha vida. Buscar pureza, santidade, disponibilidade e fé. Segundo lugar, o segundo pilar é a pessoa de José. Olha o versículo 19 desse capítulo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor e falou: José, não faça nenhuma besteira. Não faça nenhuma besteira, José. Não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Irmãos, veja o texto. O texto diz que ele era um homem justo. Certamente, por ter sido um homem justo, era um homem consagrado, era um homem dedicado, é um homem que queria, na verdade, andar sempre nos caminhos do Senhor. Ele queria agradar o coração de Deus. Ele sabia quem Deus era, e o prazer dele estava em Deus. Ele queria viver com Deus. A vida dele, o trabalho dele, não era mais importante do que Deus na vida dele. Nada estava acima do que Deus na vida dele. O homem, na verdade, que mantinha, então, comunhão com Deus. Ele, nesse texto, diz o versículo, ele não desejava de forma alguma, por causa disso, destruir esta mulher, Maria. Porque ele não havia compreendido o milagre do Espírito Santo que veio sobre Maria. E pelo poder do Espírito Santo, ela foi engravidada, a semente de Deus. Por isso que Jesus Cristo é homem e é Deus. Teve uma mãe, homem, mas não teve pai. Deus divino, Deus, ele existe nele mesmo. Aqui está o exemplo deste homem. E o versículo, olha, irmãos e irmãs, como seria o Natal se José não fosse esse homem? Versículo 20, deixa claro. Por ser esse homem tão especial, o versículo 20 diz que ele foi capaz de ouvir a voz do anjo. Porque se ele fosse tão carnal, se ele fosse um homem tão envolvido com as coisas deste mundo, se o interesse dele fosse só com aquilo que é material, ele não teria ouvido o anjo. Porque, irmãos, nós ouvimos naquilo que nós focamos. Se eu estou focando Deus, eu vou ouvi-lo. Se eu estiver focando a matéria, eu vou ouvir a matéria. Depende do que eu estou focando. Porque há muitas vozes diante de nós. E este homem extraordinário, José, ele ouviu, olha o versículo 20, ele ouviu a voz do anjo. Não foi fácil para José quando ele percebeu que a sua noiva estava grávida. Não foi fácil. Veja só, irmãos, aqui está um homem que ele ouviu a voz, olha o versículo, ouviu a voz do anjo. Um homem cheio de amor, um homem cheio de compreensão, havia no coração dele perdão. Ele não quis difamá-la. O que é que você faria, fosse você este caso? Você contando para todo mundo, se colocava no Facebook, veja papelão dessa danada, para não falar outro nome. Olha o que ela fez comigo. Facebook, o mundo inteiro fica sabendo. José, quando ele percebeu, ele ficou quieto.
ele não difamou. Infamar significa expô-la. Infamar significa desonrá-la, difamá-la, falar mal, condená-la. Irmãos, Natal é quando nós não expomos ninguém. Quando nós não criticamos as pessoas. Quando não julgamos ninguém, absolutamente ninguém. Não é nosso papel julgar, o papel de julgar é o papel de Deus. Não é nosso papel. Natal é isso. É trazer as características de uma pessoa consagrada, dedicada. Esse homem extraordinário, esse pilar, ensina isso para nós. Na nossa vida cristã, dentro da casa, na família, no trabalho, na igreja, nos ministérios, nas nossas células, nos nossos relacionamentos, aquela premissa: se eu não posso falar bem, que eu cale a minha boca. Se eu não posso trazer uma palavra para enobrecer, que eu me cale. Se eu não posso levantar, que eu jamais derrube. José, versículo 19, não querendo expor Maria, decidiu deixá-la secretamente. Mas o anjo vem, ele ouve. Irmãos, Natal é isso. Sermos pessoas comprometidas, consagradas, justas. Não porque nós somos justos, porque Jesus é gracioso para conosco. E jamais difamar ninguém. Ninguém. Irmãos, a humildade que reinou na vida de José é a humildade de reinar na sua e na minha vida. E Pascal já disse o seguinte, que a humildade é o único caminho que descendo nos conduz às alturas. Que coisa maravilhosa. É o único caminho que descendo a humildade nos leva às alturas. Esse é o pilar. Maria, mulher extraordinária. José, o homem especial. Mas, irmãos, aqui é um terceiro pilar. Eu quero encerrar logo em seguida. A pessoa de Jesus. Será que existe alguém mais importante na nossa vida que Jesus? O que é um culto de Natal? Se alguém criticar você sobre o Natal, você pergunta a pessoa: escuta, quem é Jesus para você? Jesus. Lucas 2:11 diz: os anjos cantando, os pastores ali estavam: eis que eu vos trago boa nova de grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Belém o Salvador, que é Cristo o Senhor. Natal, irmãos e irmãs, é recebermos o Salvador, é recebermos Jesus Cristo. Jesus é o nome do dia a dia dele. É uma forma grega do hebraico Joshua, ou Josué. Cristo é o Messias, o ungido, o único que poderia vir para mudar a nossa história. Quem mudaria a história do ser humano? Uma bula papal? Um ato sacrificial da religião? Uma penitência de esforço humano? Dar o que eu tenho para os pobres? Nada disso. Mas um sacrifício. Um sacrifício. Esse texto, diz o profeta, quando mostra, e o versículo 21 diz que ela daria à luz a um filho, lhe poraria o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, dos nossos pecados. Não há nada que você e eu pudesse fazer para ter pecado perdoado, a não ser a obra misericordiosa do Senhor Jesus. Então, Natal, irmãos, fala da cruz, Natal fala da divindade, Natal fala da encarnação, não reencarnação, da encarnação de Deus. O Natal fala sobre a ressurreição, sobre a esperança dos salvos, sobre aquilo que Deus tem preparado quando Jesus
esse Jesus que morreu, que está à destra de Deus nosso Pai, Ele voltará para nos buscar, para buscar a sua igreja e dar um novo caminho para cada um de nós. E não há uma forma mais bonita, irmãos, que João, o evangelista, pudesse falar sobre Jesus. Quando na sua carta, a primeira epístola, não no evangelho, lá na sua primeira epístola, capítulo 5, o versículo número 12, quando ele diz, aquele que tem o Filho, as palavras, aquele que tem Jesus, esse tem a vida eterna. Jesus veio, o Natal é celebrar a abertura que só Ele poderia fazer, abrindo o caminho do céu para a humanidade, para você, para mim, quem crê no nome dele. Quem tem o Filho, tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho, não tem a vida eterna. O que é Natal? Natal é quando eu abro o meu coração para praticar as lições de quem Deus usou para mudar a nossa história. Natal, receber Jesus Cristo como Senhor, Salvador da minha própria vida. O verdadeiro Natal, para qualquer homem, qualquer pessoa, é quando Jesus Cristo nasce de fato no nosso coração e muda a nossa vida. Que acima de tudo, o melhor de tudo, é que Deus, disse John Wesley, é que no Natal, Deus está conosco e segura a nossa mão e conduz os nossos passos. E esse Jesus foi quem disse, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, aflitos, tristes, acabados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Diante disso, eu posso dizer para você nesta noite, Feliz Natal. Vamos ficar de pé. Obrigado, Pai, pela Tua palavra e pelo ensino dela na nossa vida. Ao sairmos daqui nesta noite, ao irmos para a nossa casa, amanhã, Pai, tudo volta ao normal. Mas nada voltará ao normal quando Jesus reina na nossa vida. Que nós vamos aprender as lições de Maria, as lições de José, e viver dominados, guiados pelo Deus eterno, Jesus Cristo. Abençoamos os irmãos e as irmãs. Espírito Santo de Deus, move sobre a vida de cada um que está aqui nesta noite, e enche-os da Tua bênção e da Tua paz. E a Ti, Pai, toda honra, toda glória, hoje e para todos sempre. Amém e amém.